Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Muito bem, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. Programa Boca do Povo de hoje. Eu abordei rapidamente, nos 2 minutos que me são concedidos, o Dia Internacional. Eu falei sobre a importância do Dia Internacional da Mulher para a luta pela igualdade entre homens e mulheres. Defender a igualdade entre homens e mulheres não é feminismo. É um direito civil previsto na lei, na Constituição e nas leis, que o homem não é diferente da mulher do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal. Mesma coisa. Ela apenas, a lei compensa a vantagem dela ser, do ponto de vista físico, né? Tem umas que são tem umas que batem nos homens, né? Mas no geral, a mulher é chamada o sexo frágil. Porque a mulher não tem a mesma complexão física do homem. Então tem aquela diferença que não precisa ficar explicando aqui. Na idade mais provecta, na idade mais, algum tempo atrás, no tempo do meu avô e até do meu pai, havia um instituto chamado Pátrio Poder. Esse instituto legal dava ao homem o direito de ser o chefe da família. Todo direito, todas as decisões passavam pelo homem. O homem que era, se decidisse que ia ser assim, não seria assado. Mulher não tinha voz ativa, mulher não podia falar nada, mulher tinha que ficar quieta, mulher tinha que fazer bordado, mulher tinha que limpar a bunda de guri, e era fazer comida, era só isso. Mulher não tinha a menor importância. Mesmo depois que a mulher passou a trabalhar fora de casa, em atividade pública ou privada, a mulher continuou sendo submissa ao chamado pátrio poder. Aí as leis foram se modificando e tal, e acabou o tal de pátrio poder. Agora, a gestão familiar, ela é legalmente, culturalmente compartilhada pelo homem e pela mulher. Muito mais legalmente do que culturalmente. Isso é uma coisa de muitos séculos, né? Está até na Bíblia, então é difícil de você... Quer dizer, é muito mais antigo do que complexo, né? Porque se você quiser resolver, você resolve, as leis resolvem, os costumes resolvem, e acaba com essa superioridade do homem sobre a mulher. Tem que haver superioridade. A mulher é um ser humano, o homem é um ser humano, os dois se casam e formam a sociedade. O marido na sociedade não é sócio majoritário. Sociedade de dois, e os dois, cada um tem 50% das ações. E é por aí que deve ser encarado. Esse negócio assim, feminista. Quem defende interesse da mulher é feminista. Feminista, nos tempos da nova política, virou palavrão. Feminista, tem cabelo no sovaco. Vi um dia desse o filho do Bolsonaro, num discurso, né, mandando as mulheres deputadas que defendiam as outras mulheres,
tidas como feministas, mandando as mulheres raspar o cabelo do sovaco. O maior mal, e nós só vamos debelar, acabar de vez com esse negócio acabar de vez com esse negócio acabar de vez com esse negócio de desigualdade entre o homem e a mulher, a hora que a gente conseguir controlar o machismo. Eu não diria nem acabar, né? Porque você acabar com o machismo é uma coisa muito difícil, né? Porque está arraigada aí naquilo que o homem acha que é direito dele. Tem a lei, mas para que lei? Lei quem faz a lei lá em casa sou eu. Né? Mulher não manda, guri não manda, quem manda sou eu. Eu acho até que a gestão familiar deve ser compartilhada por toda a família, né? Não só pelo marido e pela esposa, mas pelos filhos, né? À medida que os filhos vão tendo condições de decidir, capacidade para decidir, tem que dar também ao filho a autoridade no lar, para transformar a administração de uma casa num sistema democrático. Mas já estou começando a exigir demais, já estou começando a sair do campo da realidade e entrar no campo da utopia. Vamos devagar. É preciso acabar, diminuir, sei lá o quê, com tal de machismo. O machismo é a coisa mais danosa que existe numa relação humana. Tal de machismo. É equiparar o homem, o cidadão, a pessoa, com um animal qualquer. O animal é machista, né? O leão, por exemplo, tem o harém dele lá, tem 2, 3, 4, 5, 6, 10 leoas. Tal. Acabar com isso. Porque nós devemos colocar a relação entre o homem e a mulher no âmbito humano e não no âmbito dos animais irracionais. Porque se não acontecer isso, não vai acabar nunca a violência contra a mulher. Simples assim. Porque a principal origem da desigualdade, da superioridade, entre aspas, do homem sobre a mulher, está exatamente no machismo. E não é o machismo do homem contra a mulher, não. Não é um machismo doméstico da casa, é um machismo que tem metástase, né? Está esparramado. Nós temos machismo na polícia machista. Machismo na política. Política que mulher para entrar na política é como entrar no clube do Bolinha, né? Extrema dificuldade, tem que se criar lei, cota para a mulher, né? Como se a mulher fosse um ser que tivesse que ser discriminado. Então, tem que criar cota para a mulher entrar na política. No emprego, né? A mulher é discriminada através do salário, e há quem defenda isso. Tem gente que fala, não, a mulher trabalha menos que o homem. A mulher tem criança, né? Vai ter criança, então a mulher tem que ganhar menos mesmo que o homem. Isso eu ouvi. Alguém falou isso, eu nem sei quem foi que falou. Alguém falou, algum político aí falou. Nós temos discriminação, machismo, na justiça. Na própria justiça. Na escola. Imagina um lugar
Bom, aqui não tem. Na igreja. Imagina um lugar, na igreja, nas religiões principalmente. Porque tem religiões que a Bíblia Sagrada, os evangelhos, quem segue o evangelho, o faz seletivamente. Escolhe, né? Bom, isso aqui são os pontos do evangelho. Então, um dos pontos que a maioria dos evangélicos preferem aplicar ao pé da letra é esse do machismo, onde o homem, o chefe da família, a mulher que trair tem que matar a mulher, né? Tem que rasgar a calcinha da mulher. Agora o homem que trai não tem problema nenhum. As escrituras sagradas não condenam os homens que traem, só as mulheres que traem. Então, isso é machismo. E não é o politicamente correto, não. É o que é certo e o que é errado. Mudou, tem que mudar. As próprias escrituras, né, os livros sagrados, as próprias doutrinas religiosas vão mudando de acordo com o tempo. Mas criam-se capítulos, selecionam-se capítulos, assim como foi selecionado o próprio Evangelho, né? A Bíblia, o cristão, os chefes da igreja cristã, selecionaram, bom, esses aqui são palavra de Deus, esses aqui não são palavra de Deus. Como se a pessoa que selecionou aquilo ali fosse um iluminado, né? Deus fala, eu quero esse evangelho aqui e tal. Já começou quando nasceram os evangelhos apócrifos. Vamos deixar de fora essa discussão escatológica aí de falar do machismo. O pior, tem tudo é machismo aí. Ó. Agora o pior, o mais degradante de todos os machismos, o mais condenável, e o que a gente menos entende, é o machismo feminino. Este é de lascar. Este é onde a mulher admite a submissão, onde a mulher acha que o homem é superior. Esse é o pior de todos os machismos. A mulher que condena a outra. Ah, ela apanhou do marido, apanhou, alguma coisa boa ela não fez. Ah, o cara matou, então ela deve ter feito uma barbaridade para morrer, para merecer morrer. Entendeu? Esse é o pior de todos os machismos. Este é o machismo que deve ser combatido. A partir da própria escola. Não é estimular a traição da mulher com o marido, do marido com a mulher. É estimular o amor da convivência, da solidariedade, da paz na família, entre marido e mulher, para impedir exatamente o pula-cerca, a traição. Porque se o homem trai e pula cerca, por que a mulher também não pode pular? Isso aí as mulheres condenam, não. O homem é homem, eu sou, meu marido é homem. Mulher ensina o outro, tal, ele vai em cima mesmo, porque ele é homem, ele é macho. Isso aí, dito por outro homem, um homem para um homem, não dá para entender também, né? Mas agora dito por uma mulher, é terrível. Revela que a gente está num estágio pré-histórico do ponto de vista das relações humanas, dos direitos humanos, do direito da família. É de causar, seu índio, é de causar calafrios. É um verdadeiro absurdo.
Agradecer ao pessoal que está ligado na viamorena.com, assistindo o nosso programa através do Facebook. Os grupos agradecer aos grupos que estão compartilhando. E a gente está aberto ao debate. Então, no dia 8 de março, me parece que é 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, não tem muito o que lisonjear com relação a esse tratamento, porque aqui o índice de violência contra a mulher, o índice de feminicídio é um dos maiores do Brasil. E a gente tem aqui a primeira casa da mulher brasileira. Foi construída aqui em Campo Grande. E não foi construída por acaso, não. Foi construída porque quando foi construída, Campo Grande já era campeão de feminicídio, de violência contra a mulher. Havia uma grande preocupação de se tentar atender Campo Grande com urgência, com emergência, para acabar, para reduzir esses índices alarmantes, preocupantes, melancólicos. Então tem aí a Casa da Mulher Brasileira. Muitas programação ampla nesta semana, neste mês da mulher, e me parece que nesta quinta-feira as mulheres do PDT, Partido Democrático Trabalhista, vão dar um abraço, né, na Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher Brasileira não resolveu o problema da violência contra a mulher, do feminicídio, mas é um espaço, né, que está aberto para atender as vítimas do machismo. Está lá, está aberto. Tem atendido muita gente. É que a violência é tão grande que precisaria 10 casas da mulher brasileira para resolver os problemas de Campo Grande. Agora você imagine de outras cidades juntar. É uma coisa realmente muito triste, né? Que as pessoas preferem não tocar no assunto, porque realmente é muito grave. Agora, falar de política, né? Falar um pouquinho de política aqui, ô Índio. Falei ontem aqui da sucessão municipal de Campo Grande e abordei muito superficialmente o bolsonarismo, a influência do bolsonarismo na eleição para prefeito de Campo Grande. Bom, primeiro vai depender do desempenho do Bolsonaro, principalmente na área da economia. Se o coronavírus vai deixar ele trabalhar, porque quem vai impedir daqui para frente o governador trabalhar não é mais a oposição. A grande oposição é o coronavírus. Não fiz isso, não deu para fazer. Vai servir, inclusive, como desculpa, né? Não deu para fazer o coronavírus. Tivemos que investir no coronavírus, contra o coronavírus, não deu. Mas o governo do Bolsonaro é que vai sinalizar a força do bolsonarismo nas eleições municipais. E era oportuno para se poder fazer uma avaliação muito mais abrangente, que o partido do presidente Bolsonaro pudesse já, este ano, ter candidatos a prefeito. Porque, não tendo candidato a prefeito, o presidente já disse que não vai apoiar ninguém. Mas é claro que ele vai apoiar. Ou é claro que muitos candidatos, inclusive do PSL, partido abominado pelo presidente da República, vão se aproximar vão usar o nome do Bolsonaro. Usar com uma certa razão, porque são realmente bolsonaristas e tal, então não tem problema nenhum. Aqui em Campo Grande a situação é esta. Se a aliança
do Bolsonaro conseguir registro no Tribunal Superior Eleitoral até o dia 4 de abril, o candidato oficial do Bolsonaro será o Coronel Davi. Sem discussão, o Coronel Davi, será o candidato da aliança. Se o Bolsonaro não conseguir registrar a aliança, o Coronel Davi pula fora do PSL e pode ir para o DEM. Pelo menos é o primeiro partido que ele fala aqui, é o DEM. Pode ir para outro, mas o DEM é o que está na linha aí. O DEM, do Coronel Davi. E aí, vai haver uma disputa em Campo Grande entre os eventuais, se houver aliança, Coronel Davi é candidato, e se houver aliança, mesmo assim, provavelmente o PSL lance o capitão Contar, né, para prefeito. Então, seriam os bolsonaristas, teriam, no caso da aliança, 2 candidatos. Aí complicaria, né, porque terminava rachando o eleitorado, porque tem o eleitor do Trute, da Soraya, que é o mesmo eleitorado do Contar. E tem o eleitor do Coronel Davi, do Luiz Ovando, que também são bolsonaristas, mas tem uma outra linha. Em caso do Coronel Davi entrar no DEM, por exemplo, ele não seria candidato a prefeito e daria o apoio desta ala bolsonarista ao Marquinhos Trade, porque o Mandetta, que é um dos líderes prestigiados do DEM, já disse que o candidato do DEM em Campo Grande vai ser o Marquinhos Trade. Então, a questão aqui está, o imbróglio está no bolsonarismo. Será que o bolsonarista vai apoiar um candidato do PSL, cujo partido foi abandonado pelo Bolsonaro, que saiu atritando com toda a direção do partido? Ou isso não tem nada a ver com a história? Quer dizer, o candidato é do PSL, mas ele é bolsonarista, então o Bolsonaro não apoia diretamente, mas ele vai encostar no Bolsonaro, assim como outros partidos. O DEM, por exemplo, é um partido, aqui no Mato Grosso do Sul, um partido bem bolsonarista. Até porque tem 2 ministros, né, do Bolsonaro, e os 2 melhores ministros do Bolsonaro estão no DEM de Mato Grosso do Sul, que é o Mandetta e a Tereza Cristina, deputados federais e ministros da Saúde e da Agricultura, respectivamente. São 2 ministérios que estão dando certo no governo do Bolsonaro. Então, esses são os comentários, né, essas são as especulações que se faz sobre os candidatos a prefeito de Campo Grande. Agora, ainda continua em pausa, né, em suspense, ou suspenso, o possível acordo entre o PSD do Marquinhos Trade e o PSDB do Azambuja para definir o apoio dos tucanos para o Marquinhos Trade. E até a expectativa dos outros partidos é que se defina logo para que os outros partidos também possam começar a articular, ver quem vai, quem fica. E agora abre o prazo, a janela partidária. Ontem já teve a primeira mudança, primeiro vereador a sair, aliás, uma vereadora, né? A vereadora Darling. Como é que é a musiquinha? Darling, que está deixando o PP do Alcides Bernal e filiando-se ao MDB do ex-governador
André Putinelli. Ele esteve ontem na Câmara Municipal, foi muito bem recebido e foi uma atração lá, né, porque o pessoal gosta dele, tem o público dele, né? E a Dalen entrou, filiou-se ao partido. Diz ele que tem mais 2 vereadores convidados, convidou 2 vezes, não deram resposta, ele não vai convidar outra, mas o partido está aberto para todos os vereadores que quiserem entrar no partido. E o acesso, a ascensão, a entrada, a mudança da Dalen de partido foi muito bem prestigiada. Teve lá, inclusive, o presidente da Assembleia, aliás, o ex-presidente da Assembleia Legislativa, presidente regional do MDB, o Júnior Mock, tiveram lá os 2 deputados do MDB, o Márcio Fernandes, que é pré-candidato a prefeito, e o Eduardo Rocha, que lá de Três Lagoas, que está muito mais para PSDB do que para PDT, mas foi lá prestigiar. Então é isso aí, começando a janela, a hora que a janela se abrir, aí vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que não vai acontecer muita coisa coisas extraordinárias. Vai acontecer algumas mudanças, porque quando vai ter mudanças muito significativas, elas começam a ser anunciadas muito antes. A gente sabe, por exemplo, que o Otávio Trade vai deixar o PTB e vai entrar no PSD. Isso aí já era sabido já há muito tempo, até porque o Otávio Trade é sobrinho do Marquinhos Trade, do Nelsinho Trade, do Fábio Trade. E esses 3 estão no PSD. Só ele que ainda estava no PTB, até porque o PTB também fazia parte dos partidos sob influência dos Trades. Vou dar um tempo aí, ó, depois eu volto. Tempo para o... Não tem tempo, né? Tempo para tomar um copo d'água e a gente já volta aí. Minha filha deixou um vazio tão grande na família. Que só quem passou por isso na família ou próximo sabe como que é, né? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Minha filha não era doente, muito saudável, nunca foi doente. E pelo mosquito minha filha se foi. Ele não conseguia mais trabalhar por causa das dores e em cima da cama. E a renda que sustentava a casa dele com a minha mãe, essa renda parou, né? Mas assim, ela ainda não anda, ela não senta, ela não fala. Eu, graças a Deus, ainda tenho a minha filha comigo. O perigo é para todos, o combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde, Governo Federal. Não aprendi a dizer adeus. Não sei se vou me acostumar. Olhando assim nos olhos seus, sei que vai ficar nos meus a marca desse olhar. Não tenho nada pra dizer, só o silêncio vai falar por mim. Crianças e adolescentes de 5 a 19 anos devem ser vacinadas contra o sarampo. Até 13 de março, procure uma unidade de saúde. Vacine-se contra o sarampo. Movimento Vacina Brasil. Mais proteção para a sua família.
Pois é, de volta com o programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. A gente falava do problema das mulheres e resvalamos aqui para enfiar a Bíblia no meio, né? Não sei que também que tem que enfiar a Bíblia no meio disso aí, né? Mas é que a Bíblia tem os seus capítulos, versículos machistas, e que a gente não pode, porque é Bíblia, porque a gente não pode, tem que falar. E eu estou recebendo aqui do Messias Salles, de um dos grupos que compartilham o programa, a seguinte observação sobre uma coisa que eu falei aqui, da seletividade dos capítulos da Bíblia. Então ele fala aqui, Deus fala e ao profeta e ele entrega a palavra de Deus para o mundo. Se você não crê nisto, és incrédulo. As interpretações de homens formam as muitas denominações, isto sim, não é Deus, e sim ideias dos homens interpretando a palavra de Deus. Um profeta de Deus nunca trouxe um credo denominacional. A Bíblia tem nos homens e as mulheres nos lugares, mas com amor e doçura. Não mudou nada, viu, sabe, do que eu falei aqui com relação ao machismo. A Bíblia defende o pátrio poder. É o que a Bíblia defende. E eu sou contra o pátrio poder. A lei é contra o pátrio poder. Pátrio poder é machismo. E o machismo está, infelizmente, na Bíblia. Que se é com doçura, se é com amargura. O adjetivo aí depende muito do humor do homem, do humor do casal. Agora, quanto à questão da seletividade, diz que o profeta fala. Tudo bem, eu concordo com você e isso é normal. A Bíblia foi escrita pelos profetas. Só que os católicos, que foram os primeiros cristãos, fizeram a seleção. Eram 72 livros e reduziram para meia dúzia de livros aí. Quer dizer, como é que os católicos iam saber quais eram ou não os livros dos profetas? Deixaram fora inúmeros livros. Eu tenho praticamente todos. E não são muito diferentes, não. Eles deixaram na Bíblia aqueles que interessavam a eles. Né? Os primeiros cristãos lá, os que fizeram a Bíblia lá, como é que chamam? Primeiro concílio, né? Fizeram a seleção. Tinha vários, ó, vamos sentar aqui. Não tinha nenhum profeta nessa reunião aí, tá? Tinha nenhum profeta, era tudo gente de carne e osso, tudo defendendo interesses políticos. Todos eles defendendo interesses políticos, se reuniram em torno de uma mesa, os cardeais, né? Num concílio que houve, não me lembro qual é, o índio sabe, é de Hipona, né? É o de Hã? O atual é o de Trento. Como é que é? O atual, a Bíblia atual, é o de é Trento. de Trento. Esse texto aí. Então tá aí. Então, Conselho de Trento. Então juntou lá os cardeais, juntaram-se e vão, a Bíblia vai ser essa aqui, ó. Esse livro aqui são apócrifos, fica fora. Porque não foram escritos por profetas. Como é que o Sérgio Cruz, como é que o índio vai saber que foi o profeta que escreveu? Você tem que crer? Tudo bem, vamos crer. Mas tem que ter o mínimo de senso para entender que não foram os profetas que determinaram, que não foi Deus que determinou que aqueles livros eram os que tinham que ser seguidos. Foram homens, né? Homens de carne e osso, homens que não são imortais, que já morreram, que decidiram, e defendendo, olha, é bom que se faça um estudo desinteressado, né? Deixaram na Bíblia, por exemplo, na Bíblia, por exemplo, deixaram a aprovação à escravidão. Está lá na Bíblia. O profeta que Deus mandou escrever isso, não sei se mandou, mas não é correto, é errado para os tempos que vivem. Por isso que eu digo que tem que fazer adaptações. Você tem que adaptar, você tem que... E tudo já foi adaptado.
Inclusive as teologias, né? Teologias foram criadas. Nós temos aí a teologia da prosperidade. A teologia nem fala. Teologia é um conceito, doutrina, você fala? É uma teologia, tem aquilo que os pentecostais midiáticos usam, a prosperidade. É teologia. É a teologia da prosperidade. E relativiza, né, a morte, a vida depois da morte, e passa a trabalhar a vida na vida. O que importa é a vida. Essa é a teologia da prosperidade. Você tem que ser rico agora. Depois de morto é outra história. O católico já defende, o católico é mais prático. Não, depois que morrer, nossa doutrina é só para depois da morte. Já essa teologia da prosperidade aí, o cidadão, né, tem direito. Eu estava vendo até, criaram tem uma nova agora, eu vi na televisão também, um pastor na televisão, cobrando de Deus. Deus, se eu estou cumprindo tudo que você manda, se eu sou escravo do Senhor, o Senhor prometeu na Bíblia, mostra o capítulo lá, eu não sei, mostra o capítulo lá. O Senhor vai ter que cumprir a sua parte, cobrando de Deus, meu. Cobrando como se fosse um cobrador de loja, como se fosse um banco que liga para você, olha, tem um título vencido aqui e tal. Eu vi isso aí. Eu ouvi isso aí. E já é uma nova teologia que está surgindo aí. Cobrar de Deus. Não, você tem o direito de cobrar. Você paga seu dízimo em dia. Você faz isso, você faz aquilo. Você não é fiel com sua esposa. Você é um homem do bem. Então você tem que cobrar o retorno de Deus. Deus tem que cobrar. E ele cobrava, Deus, você tem que me pagar. Ora, então, tá tudo, as coisas vão mudando, né? Mudando e se encaixando de acordo com os interesses de cada um. E a própria interpretação da Bíblia é seletiva. E tem que ser, porque a Bíblia defende a escravidão. Pode estar lá, os escravos, ela defende, fala disso aí como se fosse uma coisa, ser escravo é uma coisa natural, e era natural. Naquela época era a coisa mais natural do mundo, é ter escravo, e foi até recentemente. Até muito recentemente, 100 e poucos anos atrás, havia escravidão ainda em alguns países, inclusive no Brasil, que foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão. Então, tudo bem, eu sou cristão. Agora, eu sou um cristão, mas não sou babaca. Eu sou um cristão, mas não sou idiota. Eu sou cristão, eu vou à missa, normalmente à missa. Aliás, faz uns dias que eu não vou. Vou à missa, à novena, eu acredito na Bíblia, agora acredito na Bíblia seletivamente. Na doutrina cristã eu acredito. Agora não acredito nessa de que a Bíblia tem o marido do pátrio poder, da escravidão. Tem uma série de coisas que a Bíblia... a Bíblia, por exemplo, tem um capítulo, tem um versículo aqui, um capítulo aqui, que condena o LGBT, né? Condena sobretudo o homossexualismo. Condena, está lá, condenado. E daí? E como é que vai ser? Existe. Existe o homossexualismo, o transexualismo, existe hoje, já criaram uma série de denominações para designar aí o comportamento de gênero das pessoas. Então, eu fico muito agradecido às pessoas que discordam de mim, mas eu tenho que discorrer. Por que eu falei? Falei isso, por isso. Falar a verdade. Se você acha que não, aí já vem que você é incrédulo, você é herege, você não tem nada disso, eu sou cristão. Fui batizado, crismado. E tinha outra, tinha 3, né? Hã? Fez a primeira comunhão, mas tinha uma outra, né? Que você tinha padrinho também, era cheio de padrinho. No meu tempo tinha bastante padrinho. Era sacramentado, sei lá. Padrinho de fogueira, tinha padrinho de fogueira, tinha tudo. Quer dizer, tudo isso eu fiz. Minha mãe era devota do padre Cícero.
Eu sou de uma terra no Brasil onde existe mais católico, onde existe mais cristãos no Brasil, que é o Nordeste. Mas eu não vou admitir o pátrio poder. Eu nunca admiti isso. Eu sempre achei uma coisa absurda. A mulher ter que ganhar menos que o homem. Uma coisa absurda a mulher não poder trabalhar. Teve tempo que a mulher não podia estudar. Isso aí era referentado pela Bíblia. Eu não quero condenar a Bíblia. Eu estou apenas dizendo o que tem na Bíblia. Eu leio a Bíblia todo dia. Eu sigo seletivamente, porque todo mundo segue seletivamente a Bíblia. Todo mundo. Não tem esse negócio, não. Eu cumpro tudo. Mentira. É mentira. Ninguém cumpre lá o que a sua seita, a sua religião determina para cumprir. Agora, não cumpre tudo. Bem, mas é isso aí. Eu não estou falando aqui de machismo e já entra religião no meio. Olha, religião não é o meu forte, tá? Eu não estou aqui para discutir religião e muito menos para discutir esses tabus, né? Essa religião tem muito tabu. Muita coisa que você não pode falar, não pode falar isso, não pode falar aquilo. Isso. E eu não tenho esse negócio, né? Eu falo tudo. Porque eu vou esconder. Tal Bolsonaro, só fala do Bolsonaro, mas o Bolsonaro termina sendo o grande protagonista, né, do Brasil. Não se fala mais em ninguém nesse país. O Lula, por exemplo, foi à França para receber o título de cidadão parisiense. Ninguém falou sobre o assunto, só falou das vaias que ele tomou quando falou mal do Sérgio Moro. Não falou mais nada. Agora, o Bolsonaro, tudo que ele fala, tem uma enorme repercussão. Por que tem? Porque ele é o presidente da República, gente. Eu, de vez em quando, nos meus espaços aqui na rede social, eu linko alguma coisa aqui do Bolsonaro, aí vem o pessoal em cima de mim, tentando me desqualificar, me chamando daquilo que eu sou velho mesmo, né? Sou velho. Não sou velhaco, mas sou velho. Sou gagá, claro, você vai chegando passa dos 70, você vai começando a variar, né? Mas eu estou tranquilo. Então, tem que falar. Não se fala mais em prefeito, não se fala mais em governador, não se fala mais em só Bolsonaro. Bolsonaro para lá, Bolsonaro para cá. Quem é contra, quem é a favor. Em verdade, ele conseguiu, né, criar talvez aquilo que ele quisesse realmente fazer, criar essa marca, né, do bolsonarismo. É a primeira vez que um político no Brasil, me parece que é a segunda, né? Primeiro foi o Getúlio, o getulismo, e agora o bolsonarismo. Criado o bolsonarismo, aqueles que é o mal amado, o bem amado, tem aqueles que gostam demais e tem aqueles que odeiam demais. Não, para o Bolsonaro, não tem o meu termo. Ou você gosta do Bolsonaro, ou você simplesmente não gosta do Bolsonaro. Agora, criticar o Bolsonaro, eu acho que falar em criticar o Bolsonaro, seu Edson, ontem o governo federal lançou a cartilha dos direitos do jornalista. E parece gozação, né? Porque tudo que está lá na cartilha é exatamente aquilo que o governo não faz para atender a própria cartilha. A cartilha é muito clara, né? Do respeito que os governantes têm que ter com os jornalistas, com as empresas de comunicação e tal. E o próprio governo que, atendendo convênios internacionais, o próprio governo que imprimiu a cartilha. Proximamente eu vou ver se eu acho aqui, vê se você acha aqui para mim, essa cartilha do jornalista, cartilha do jornalista. E eu vi ontem na Rede Globo, eu ainda assisto a Rede Globo, tem gente, a maioria deles não assiste, alguns assistem escondido, né? Esconde
deixo o volume bem baixinho para o pessoal não ver, mas todo mundo termina assistindo o Jornal Nacional. A maioria, principalmente das mulheres, assistem às novelas. Assiste, sabe por quê? Porque a Globo é televisão de qualidade. Só por isso. Televisão, padrão de qualidade da Globo, é mais ou menos o padrão de qualidade das emissoras do primeiro mundo, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Europa, do Japão, da Ásia, né? Televisão de qualidade extraordinária. Então o pessoal assiste. Outra coisa, a Rede Globo é hoje a emissora, e eu tenho assisto todas, para mostrar como que as pessoas vão na conversa aí, né? Então, a cartilha. Obrigações do governo. Não está na cartilha, né, Edson? Sumiu. Seu celular está dando balão em mim aqui. Está aqui. Agora consegui. Ministério lança cartilha sobre proteção dos direitos dos jornalistas. Texto lançado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O Ministério da Demares que lançou essa cartilha. Entidade ligada ao jornalismo ressaltaram a importância do cumprimento da cartilha. O que diz essa cartilha? Você vê a cartilha, você tem a impressão que a gente está num governo que respeita a imprensa, que não agride jornalista, que não xinga jornalista, né? Que preza jornalista e tal. O que diz aqui? O que diz aqui? As obrigações do governo para... Essa que eu quero ver. Gente, eu não consigo achar. A regra de conduta que foram divulgadas estão valendo desde antes de Bolsonaro assumir a presidência da República. Até o momento ele não pareceu muito disposto a seguir essas regras, mas isso aqui é um diretor sindical aqui, o Marcelo Trazel, presidente da Abrage. Mas eu tinha visto aqui obrigações, sumiram as obrigações. Sumiram ainda as obrigações do governo. Vamos ver o texto aqui. O Ministério da Mulher, da Família lançou nesta terça-feira uma cartilha sobre proteção de direitos dos jornalistas. O texto é uma reedição da cartilha lançada no governo Temer, de 2018, e cumpre parte das recomendações feitas pela Comissão Interamericana dos Direitos Humanos. O documento reconhece a relevância dessas normas para a proteção dos jornalistas. A cartilha destaca que jornalistas e outros comunicadores mantêm a sociedade informada sobre crimes de corrupção e a atuação de milícias, por exemplo, e que a violência contra os profissionais com o objetivo de impedir a ampla divulgação desses crimes prejudica a transparência do uso do dinheiro público e impede a sociedade de cobrar as autoridades. A cartilha afirma que o Estado brasileiro tem o compromisso de não impor sanções a qualquer meio de comunicação ou jornalista por divulgar a verdade, criticar ou fazer denúncia. O Estado deve prevenir os crimes contra as pessoas por razão do exercício de seu direito à liberdade de pensamento e expressão. Adotar políticas públicas de prevenção à violência e crimes contra jornalistas e outros comunicadores, de modo a sinalizar para a sociedade que essas práticas constituem graves ameaças à democracia. Condenar veementemente
agressões contra jornalistas e encorajar a punição dos responsáveis. O documento também estabelece que as autoridades não devem fazer discursos que exponham jornalistas e outros comunicadores e comunicadoras a maior risco de violência ou aumentem sua vulnerabilidade. E considera essencial que as autoridades reconheçam constante, explícita e publicamente a legitimidade e o valor do jornalismo e da comunicação, mesmo em situações em que a informação divulgada possa ser crítica ou inconveniente aos interesses do governo. O que acontece no Brasil hoje? Dá para rodar? Vamos lá, para sintetizar o que o Jornal Nacional falou ontem sobre essa cartilha. Vamos lá. O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos lançou hoje uma cartilha sobre proteção de direitos dos jornalistas. O texto é uma reedição da cartilha lançada no governo Temer em 2018 e cumpre parte das recomendações feitas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O documento reconhece a relevância dessas normas para a proteção dos jornalistas. A cartilha destaca que jornalistas e outros comunicadores mantêm a sociedade informada sobre crimes de corrupção e atuação de milícias, por exemplo, e que a violência contra os profissionais, com o objetivo de impedir a ampla divulgação desses crimes, prejudica a transparência no uso do dinheiro público e impede a sociedade de cobrar as autoridades. A cartilha afirma que o Estado brasileiro tem o compromisso de não impor sanções a qualquer meio de comunicação ou jornalista por divulgar a verdade, criticar ou fazer denúncias. O Estado deve prevenir os crimes contra as pessoas por razão do exercício de seu direito à liberdade de pensamento e expressão, adotar políticas públicas de prevenção à violência e crimes contra jornalistas e outros comunicadores, de modo a sinalizar para a sociedade que essas práticas constituem graves ameaças à democracia. Condenar veementemente agressões contra jornalistas e encorajar a punição dos responsáveis. O documento também estabelece que as autoridades não devem fazer discursos que exponham jornalistas e outros comunicadores e comunicadoras a maior risco de violência ou aumentem sua vulnerabilidade. E considera essencial que as autoridades reconheçam constante, explícita e publicamente a legitimidade e o valor do jornalismo e da comunicação, mesmo em situações em que a informação divulgada possa ser crítica ou inconveniente aos interesses do governo. A divulgação da cartilha ocorre poucos dias após o presidente Jair Bolsonaro fazer ataques a jornalistas Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, e Vera Magalhães, do jornal Estado de São Paulo. Entidades ligadas ao jornalismo ressaltaram a importância do cumprimento da cartilha. A Associação Nacional de Jornais disse em nota que a cartilha está em dia com o que se defende em todo o mundo em relação à proteção dos jornalistas e que espera que o atual governo cumpra exemplarmente sua própria orientação e abdique de ataques a jornalistas e veículos de comunicação. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo disse que espera que as autoridades, inclusive o presidente Jair Bolsonaro, sigam a cartilha. As regras de conduta que foram divulgadas ontem estão valendo desde antes de o Bolsonaro assumir a presidência. Até o momento ele não pareceu muito disposto a seguir essas regras, mas nós esperamos realmente que o presidente e outras autoridades do governo estudem com atenção essa cartilha e sigam as orientações que estão contidas ali. Já foi? É isso aí, ó. Eu fico... O governo xinga jornalista, briga com jornalista, faz um processo de perseguição aos órgãos de imprensa que criticam o governo,
Depois lançou uma cartilha defendendo o direito do jornalismo. Ah, não, aqui nós estamos defendendo. Pelo menos está no papel aqui. Né? Acho absurdo isso. O governo não tinha que fazer cartilha, coisa nenhuma. Todo mundo já sabe que não vai, que essa cartilha é coisa para inglês, para gastar dinheiro à toa. Jogou dinheiro fora, porque o governo não é da índole do governo, nem só do presidente da República, mas de todo o ministério, praticamente todo o ministério, que é inimigo público mesmo de jornalista, não gosta de jornalista. Estão tentando desclassificar tudo quanto é crítica, toda a verdade que você pode falar sobre o governo, o bolsonarista está tentando desqualificar. E desqualifica não é pelo debate, pela notícia, pela contraprova, não. Voltando-se contra quem faz a crítica. Eu sei disso porque eu faço, eventualmente eu estou linkando alguma notícia do governo aqui e recebo porrada de tudo quanto é lado aqui. Ao invés do cara defender o governo, o cara me ataca. Né? A melhor defesa é atacar. Eles me atacam, e é assim. Então, para que fazer cartilha? Cartilha para... Quem que vai acreditar numa cartilha dessa? Nem os próprios bolsonaristas vão acreditar nisso. Os direitos. Tem direito a porra nenhuma jornalista tem nesse país. Infelizmente é assim. Mas a gente tem o direito de voltar amanhã. Muito obrigado a você por sua atenção, por sua participação no programa. Agradecer aos grupos do Facebook que compartilharam conosco. E até o próximo programa. Tchau, Pica-Pau.